Segundo de Samuel, segundo livro de Samuel, chegamos ao capítulo 7. Tudo certo aí? Todas as nossas ministrações estão gratuitas no canal do YouTube, canal Torre Forte. É natural para qualquer pessoa fazer planos. A palavra de Deus não proíbe você fazer planos. A palavra de Deus só nos ensina que o planejar é do homem e o executar vem da parte de Deus. Mas nós temos que ter planejamento, nós temos que fazer planos. Então é natural nós fazermos planos, estabelecermos metas, estabelecermos alvos. É natural nós lutarmos, batalharmos por essas metas. Porém, muitas vezes nós temos alguns sonhos que são desfeitos. E há alguns projetos que nós vemos claramente que não é plano de Deus, não é a vontade de Deus. Muitas vezes o projeto, o propósito é nobre, de fato, de grande decisão, mas às vezes não é o plano de Deus para nós. O rei Davi também aprendeu como era difícil ouvir o não de Deus. Quantas não são as vezes que você faz, você planeja, você aguarda e muitas vezes Deus diz não. Por ser um homem de guerra, de fato, um guerreiro muito corajoso, Davi se envolvia frequentemente em batalhas e em situações estressantes. Todavia, houve um interlúdio no seu ministério, no seu governo, no seu chamado, de calma e tranquilidade na sua vida. Esse interlúdio aconteceu num curto espaço de tempo, quando ele resgatou a arca, quando ele trouxe a arca de volta para Jerusalém. Falamos hoje de manhã qual foi esse processo, como foi esse processo de trazer a arca, de resgatar a arca. Mas olha só, capítulo 7, versículo 1 e 2, Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Eu falei hoje pela manhã que, na verdade, Davi fez uma tenda que era de linho branco, uma tenda que era como uma barraca, né? Uma tenda de linho branco, onde dentro tinha a Arca da Aliança. E essa tenda, na verdade, é a nossa vida. Essa tenda representa a nossa vida, ou seja, não tem detalhe nenhum, não tem nenhum planejamento, assim como podemos dizer, um projeto em cima dessa tenda. É diferente do tabernáculo de Moisés, que é uma cristofania, cheio de detalhes, cheio de riqueza, cheio de coisas mínimas. Por quê? Porque aponta para Cristo. Mas a tenda de Davi aponta para as nossas vidas. Então olha só, sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, estando o rei Davi na sua casa pessoal, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas? Eu moro em casa de cedro, e o cedro é uma madeira que na época era muito cara, uma madeira muito trabalhada, uma madeira que realmente era uma casa digna de rei, e aonde você observa ele falando: peraí, profeta. O profeta que estava com ele agora era o profeta Natã. Samuel já tinha morrido há muitos anos atrás, e agora o profeta que ele confiava era Natã, e ele vai compartilhar com Natã: eu estou morando numa casa de cedro e Deus numa tenda de pano, de tecido. Davi finalmente estava desfrutando de um tempo de paz no reinado, de um tempo de paz no seu coração. E foi nesse tempo de paz que ele começou a refletir, que ele começou a meditar. A nação estava num período de descanso nacional. Deus tinha lhe dado um tempo de refrigério. Deus tinha lhe dado um tempo de descanso dos inimigos. Mas temporariamente estava tudo calmo. Davi, ao começar a refletir sobre o período
período da paz, em sua bonita casa, decorada com essa madeira chiquérrima, cedro, ele põe-se a sonhar, ele põe a falar sobre o sonho com o profeta. Ele vira para o profeta. Aliás, aqui é a primeira citação do profeta Natã na Bíblia. Aqui é a primeira vez que aparece esse profeta no reinado, no ministério, no mandato de Davi. Natã era um confidente de confiança de Davi. Natã veio a ser um amigo pessoal. Natã veio a ser um amigo íntimo, aquele profeta de confiança, aquela pessoa com quem Davi conversava, com quem Davi dialogava, com quem Davi chorava, com quem Davi pedia oração. Mas no momento, um conselheiro, na verdade, que se põe a ouvir o que o rei tem a falar. Davi chama Natã e vai compartilhar com ele. Natã, eu estou com desejo de construir uma casa para Deus. Davi já tinha levado a arca da aliança para Jerusalém, como falamos hoje de manhã no capítulo anterior, capítulo 6. Resgatando-a ao povo de Israel, mas ele começou a se preocupar com o fato da arca estar numa tenda, enquanto ele estava morando numa linda casa. Casa do governo, casa do palácio, casa da monarquia. Ele teve então a ideia de construir uma residência permanente para Deus, que abrigaria todos os utensílios sagrados. Olha o verso 3. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vai, Davi, constrói. Faz tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Deus me chamou aqui algo muito interessante. Deus me chamou a atenção nesse versículo, algo que nós precisamos parar por um momento e refletir. Davi chama Natã com boas intenções, com a motivação correta, e Davi ele vai dizer para Natã: peraí, Natã, profeta, não é certo que eu more numa bela casa, numa casa linda, maravilhosa, ornamentada com madeiras de cedro, e a arca de Deus, a presença de Deus, lá fora numa tenda. A própria presença de Deus fique lá fora numa pequena tenda. Vou construir uma casa para Deus. Quero levantar um templo em sua honra, em sua glória. Deus jamais habitaria numa casa permanente. Deus jamais confinaria a sua presença dentro de uma casa. Mas Davi tem essa ideia. E muitas pessoas têm uma ideia e acham que essa ideia é uma revelação de Deus. Tem muitas pessoas acham que foi Deus que mostrou, que foi Deus que revelou, e até espiritualiza as coisas. Meus irmãos, eu quero sua atenção nessa noite, porque nós estamos vivendo um período em que as pessoas não estão distinguindo entre a voz de Deus e a voz da consciência, entre a voz de Deus e a vontade humana, entre a voz de Deus e o desejo da alma. Entenda uma coisa: Deus criou você como um ser racional. O homem foi criado um espírito que possui uma alma, que mora num corpo. O homem é um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Agora, o espírito pertence a Deus e morrendo volta a Deus. Mas a alma ela é a sede do intelecto, ela é a sede da vontade, ela é a sede da emoção. Intelecto é onde estão os registros, é onde está a sua memória. Intelecto é onde está o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Mas o centro da alma é o livre-arbítrio, onde tem o poder de decisão. É o livre-arbítrio onde você vai decidir: pode, não pode, quero, não quero, faço, não faço. Davi tem uma excelente motivação. Davi tem um plano maravilhoso, um projeto extraordinário. Mas não era vontade de Deus. Não era plano de Deus. Ninguém jamais conseguiu confinar Deus dentro de uma caixa, dentro de um caixote, dentro de uma casa.
Vale deixar bem claro que ele não tinha nenhum interesse oculto, nenhuma motivação oculta. Davi não tinha nenhuma ambição egoísta. Ele não queria engrandecer o seu próprio nome. É sincera essa motivação. Na verdade, Davi não queria exaltar outro nome, além do nome de Deus ao construir essa casa. Ele, na verdade, não queria exaltar outro nome, a não ser o nome do Senhor. Mas entenda uma coisa, não era vontade de Deus. Agora hoje, o que estamos sofrendo são pessoas que se levantam em nome de Deus, querendo fazer eventos humanos, querendo fazer coisas para si próprio, projetos com motivações pessoais, ambição. Meu amado, pode ser um simples evento. Se entrou uma motivação e uma ambição pessoal, Deus não está nesse negócio, Deus não age. Nós temos que entender, amadurecer, nós temos que ser levados à maturidade espiritual. Toda a área revelacional, ela pode ter 3 fontes. Toda a área revelacional, ela pode ter 3 raízes. Às vezes, a revelação vem da parte de Deus. Às vezes, a revelação vem da parte do diabo. E às vezes, a revelação vem da parte da carne. Tudo que é revelacional, você sempre tem que pensar nessas 3 hipóteses, sempre nessas 3 fontes. Pode vir da parte de Deus, pode vir da parte do diabo, ou muitas vezes pode ser da carne, pode ser da alma, pode ser da vontade humana. Me entenda, nem tudo que não é de Deus é do diabo, nem tudo que não é de Deus é do diabo. Tem muita coisa que é humano, tem muita coisa que é a alma da pessoa. Não foi Deus e nem o diabo, foi a própria vontade humana. Você tem que aprender a retardar o passo e a ficar em silêncio nesses tempos especiais, a fim de ouvir a voz de Deus e sentir a sua direção, sentir a sua orientação, sentir o que Deus está falando nesse momento. Às vezes a pessoa tem um sonho, e às vezes ela acha que é um sonho revelacional. Se ela é um sonho revelacional, você tem que observar essas 3 hipóteses. Espera aí, é revelação? Então é de Deus, é do diabo ou é humano? Porque às vezes o sonho vem de Deus, e outras vezes é a tua vontade humana, é a tua vontade própria. E ambos, tanto de Deus quanto a vontade do homem, são nobres. Ambas são grandes decisões, ambos são grandes ideais, mas quando não é de Deus, não se deve realizar. Quando não é de Deus, não se deve ser feito. Entenda o que o texto está colocando, porque isso pode mudar a tua história. Natã, o profeta, aqui fica uma lição para nós, aqui fica algo tremendo. Volte comigo, versículo 2. Disse o rei, quem? Davi, ao profeta, qual? Natã. Ora, olha, moro numa casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã, o profeta, ao rei: vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Meu amado, é o profeta que está falando, mas você tem que discernir. Nem tudo que o profeta fala é profecia. Muitas coisas que o profeta fala é humano. Isso acontece até hoje, isso não é errado, isso não é pecado. Ou seja, a vontade humana, ele tem um dom, que é o dom da profecia, mas você tem a responsabilidade de discernir se é da parte de Deus ou se é a vontade humana, principalmente quando é na questão de enfermidade. Olha só que tremendo. Quando alguém chama um profeta para orar por um enfermo, muitas vezes o profeta não recebe nada da parte de Deus. Muitas vezes o profeta não recebe uma direção, uma revelação. O profeta, ele orou. Agora, o profeta vai falar daquilo que é a vontade humana. Nós queremos que esse querido sare. Nós queremos que esse querido tenha cura. Nós estamos orando para um milagre. Estamos orando para a cura. Estamos orando para Deus realizar um milagre. Estamos orando para o Senhor o levantar, para o Senhor curá-lo. Isso, meu amado, não significa que o profeta recebeu uma revelação profética, uma palavra profética. Isso não significa que é uma garantia que Deus falou que a pessoa vai ser curada e vai se levantar e vai fazer a obra. Para!
Amadureça. Pare de meninice. O que o profeta está falando? Ele está apresentando a vontade humana, que é boa, que todo ente querido de uma pessoa enferma, quer que ele cure, quer que ele sare, quer que ele melhore. A vontade das pessoas que amam aquele que está enfermo é, na verdade, a vontade humana. A vontade humana do apóstolo, a vontade humana do profeta, a vontade humana do pastor, a vontade humana de um pai, de uma mãe, a vontade humana de um ente querido é que ele fique curado. Agora, quando ele fala, olha, nós estamos orando, clamando, nós vamos ver a cura dele, nós vamos falar que ele vai ser curado e tudo mais, e ele morre. Quantas pessoas se decepcionando com Deus, porque não estão discernindo o que é humano e o que é profético. Quantas pessoas se decepcionando com Deus, porque na hora que alguém foi orar, falou a vontade humana. Eu também torço pela cura desta pessoa, eu também torço pelo milagre dessa pessoa, mas o que Deus te mostrou? Deus não me mostrou nada. E se Ele levar, Ele é Deus, e se Ele curar, Ele continua sendo Deus. Mas eu tenho que entender que a vontade de Deus é soberana. E o fato de um profeta, de um pastor, de um líder entregar uma palavra ou falar, olha, nós estamos juntos crendo na cura, não é a garantia de que Deus vai curar. Essa é a vontade humana. Natan como amigo, Natan como pessoa, como amigo íntimo, como confidente, como aquele que Davi convidou para dizer, Natan, eu estou com uma vontade aqui de construir uma casa para Deus. Natan, eu estou com uma vontade de fazer um templo para o Senhor, porque onde já se viu, eu moro numa casa revestida de madeira de cedro, e a arca do Senhor, ela está numa tenda, num tecido de branco, de linho. Natan, não é certo, eu vou fazer uma casa para o Senhor. E disse o profeta Natan, vai Davi, faze conforme está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Só que isso ele está falando da parte humana. Outra lição aqui que nós precisamos tomar cuidado. Servos de Deus que têm tido a unção profética, ou que têm orado por alguém, Deus vai te dar estratégia, direção, Deus vai te dar discernimento. Hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando de discernimento. Porque a pessoa vai orar para alguém, e muitas vezes ela fala, olha, Deus vai te dar o que deseja o teu coração. Cuidado, vigia. Você não sabe o que está no coração da pessoa. Você não sabe se o que a pessoa está desejando é bom ou é ruim, é pecado ou não é pecado. Às vezes a vontade da pessoa é de pecar, e você chega e fala, olha, Deus vai te dar o que está no teu coração. Para! Você não sabe qual desejo está no coração da pessoa. Você não sabe se o desejo do coração da pessoa é fornicação, se o desejo no coração da pessoa é adultério, se o desejo no coração da pessoa é matar alguém que ela não perdoa. A pessoa vem pedir oração para o profeta, e o profeta, querendo agradar a pessoa, Deus vai dar o que deseja o teu coração. Não é que Deus aprovou o pecado, a intenção que você queria fazer, não. Deus vai te dar, ou Deus vai te abençoar o que você deseja, se o que você deseja estiver de acordo com a palavra de Deus, estiver de acordo com a sua palavra. Porque se não estiver de acordo com a sua palavra, Deus não aprova, Ele rejeita. Aquilo que não está de acordo com a palavra dele, Ele não faz. E profetada para casamento, então? Nem se fala. Está falando. Deus vai dar o que deseja o seu coração. Ei, para de se iludir. Casamento, Deus respeita a vontade e o livre-arbítrio de duas pessoas, ele e ela. Gente se iludindo, Deus vai dar esse homem para mim, ai, Deus vai dar essa mulher para mim. Para, irmão, isso é macumba gospel. Feitiçaria.
Na verdade, amarração para o amor, amarração para a separação, está sendo a mesma coisa. Então está repreendido em nome de Jesus um monte de gente iludida, que Deus vai dar esse, ou vai dar essa, ou vai dar aquele, ou vai dar aquela. Se a pessoa não quer, para de perder tempo na sua vida, para de passar o tempo esperando, o tempo na ilusão. Você está ficando velha e a pessoa não está nem aí, e aquilo que Deus tinha para você não está enxergando. A mulher iludida, na verdade, ela cria um recado profético, uma ideologia profética, quando na verdade Deus não prometeu. Isso é meninice. Natã disse a Davi: vai, Davi, faça tudo o que você decidiu, porque o Senhor está com você. Porém Deus ainda não tinha mostrado nada a Natã. Natã vai para casa e ele vai dormir. E depois ele tem que voltar e falar para o rei: olha, rei, aquilo foi a minha vontade, porque não é o plano de Deus. Veja o verso 4. Porém sucedeu que naquela mesma noite. Quando? Naquela mesma noite, que a palavra do Senhor veio a Natã e dizendo: vai e dize a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo. Edificar-me-ias tu casa para minha habitação? Que recado difícil, que o profeta tem que voltar e dizer ao rei: olha, rei, Deus não está nesse negócio. O Senhor não está contigo para fazer uma casa. Naquele mesmo dia, Natã tinha dito ao rei, não era qualquer pessoa, era um confidente de confiança, era um profeta de confiança, da confiança do rei. Natã tinha dito: o Senhor está contigo em tudo que você desejar fazer, vai e faze, vai em frente, o Senhor vai te abençoar. Poucas horas depois, ele chega em casa, vai dormir. Nada disso, profeta. Volta lá e fala para o rei que eu não vou habitar em casas feitas por mãos de homens. Volta lá e fala para o rei: o Senhor não quer que você edifique uma casa para Ele. Ele não vai dar, Ele não vai deixar você construir uma casa para Ele. Meu irmão, nós temos que ter maturidade espiritual. O profeta precisa ser muito homem de Deus para dizer: olha, a primeira vez era minha vontade pessoal, era minha vontade humana, era o meu desejo da alma, era o meu pensamento. A primeira vez eu falei pelo meu coração, mas nessa noite Deus me mostrou algo. Eu fui orar e Deus me disse. Para entregar algo da parte de Deus, você tem que ter certeza. Para entregar algo da parte de Deus, você tem que ter convicção. Para entregar algo da parte de Deus, você tem que ter temor. Você não pode vulgarizar a profecia. Eu creio, meu amado, somos pentecostais, creio nos dons do Espírito, creio que Deus mostra, que Deus revela. Creio, meu irmão, que na verdade tem profecias nos dias de hoje, tem visão no dia de hoje, tem sonhos revelacionais no dia de hoje. Mas nós não podemos achar que aquilo que a gente pensa é o Espírito Santo que está mostrando. Você tem que ter maturidade para dizer: irmão, a nossa vontade é que o Senhor faça. Nós vamos orar e Deus vai mostrar e Deus vai dirigir. O que Deus te mostrou? Nada. Era uma ótima ideia, era um grande plano no coração de Davi, mas não era plano de Deus. Volta para o versículo 6. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros?
Agora, pois, assim dirás ao meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Davi, eu fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos que há grande na terra. Deus não estava reprovando o projeto de Davi por ser pecado. Deus não estava reprovando o desejo de Davi por ele estar no erro, por ele estar em pecado. Não. Vamos lá, vamos ver a mesma passagem, uma passagem paralela, só que agora em 1 de Crônicas. Vai comigo para 1 de Crônicas, capítulo 17. Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi meu servo: assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo por todas as partes por onde andei com todo Israel. Porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei a que apacentasse o meu povo, dizendo: por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel, e estive contigo por toda parte por onde fostes, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. Nós temos que ter discernimento do Senhor, nós temos que ter a vontade de Deus, a direção de Deus, nós temos que ter maturidade espiritual. Meu irmão, é muito importante a pessoa ter certeza do que Deus quer que ela faça. É muito importante a pessoa ter convicção do chamado dela. Não adianta você querer fazer o que você não foi chamado para fazer. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, chamado de trás das malhadas, escolhido entre os seus 7 irmãos, rejeitado pela família, mas recebido por Deus, perseguido por Saul. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não queria ele nesse projeto, ponto. Não adianta você querer ser Elias, se o teu chamado é de Eliseu. Assim também como não adianta você querer ser Eliseu, se Deus te chamou para ser Geazi, o moço de Eliseu. O que é mais bonito na atitude de Davi é que a gente pode ver a maturidade espiritual desse homem. A gente pode ver a maturidade desse rei. Davi não ficou emburrado, Davi não ficou ressentido, Davi não ficou magoado porque Deus não deixou. Ei, não, para. Nós observamos isso, que quando Deus levanta o profeta, e o profeta vai dizer para Davi: não é para você fazer isso porque Deus não quer. Davi se olha para o profeta, olha para si, ele diz: ok, então já que eu não vou fazer, eu vou ajudar o próximo que vai fazer, eu vou construir, eu vou preparar, eu vou arrumar os materiais de construção, eu vou selecionar. A gente consegue identificar a motivação do coração desse homem. Saul, por bem menos ficou magoado, por bem menos ficou ressentido. Quando Saul ouviu um não de Deus, ele ficou emburrado, ele quis dar um jeitinho, ele quis, na verdade, contornar a situação. Quando Davi ouviu um não de Deus, ele falou: ok, Senhor, o que eu posso fazer então para ajudar o próximo? Davi era um homem de guerra. Seu coração estava nos campos de batalha, de modo que
todos os seus inimigos foram subjugados. Volta para 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, verso 10. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. 7:11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos, e também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A importância da maturidade espiritual. Muitas vezes, quando Deus diz não, você tem que discernir se é um não para agora, se é o tempo, ou se você está fora do tempo. Muitas vezes, quando Deus te dá uma revelação, olha, o Senhor vai te levantar como pastor, o Senhor vai te levantar como profeta, o Senhor vai te dar um ministério, o Senhor vai fazer isso. Você tem que discernir o tempo de Deus. Você tem que discernir a forma como Deus vai fazer. Porque senão você se frustra, senão você se decepciona, senão você vai viver ressentido. O fato de não acontecer instantaneamente não significa que não seja da parte de Deus. Muitas vezes não é o tempo de Deus. Então, quando recebemos a revelação profética, além de saber se é de Deus ou se é do homem, nós temos que discernir o kairós de Deus, o tempo exato, o tempo absoluto. Porque é certo que no tempo certo de Deus, o inferno queira ou não queira, o diabo se levante ou não se levante, vai acontecer aquilo que Deus determinou, porque os planos de Deus são muito maior. Aquilo que o Senhor te prometeu, descansa o teu coração, porque no tempo certo, Ele se responsabiliza em executar na tua vida, e você vai viver o cumprimento da palavra que o Senhor já te deu. Veja só, não se trata de uma questão de pecado aqui. Porque tem muitas pessoas que estão com a teologia errada, achando que o não de Deus é sempre por causa do pecado, que o não de Deus é o juízo de Deus. Não é uma questão de pecado. Não era o juízo que estava vindo sobre Davi em consequência de algum erro, em consequência de alguma precipitação, alguma atitude que ele tomou, não. Simplesmente era Deus reposicionando, era Deus redirecionando o plano do coração de Davi. Quando Deus diz não, nem sempre é por questões de pecado. Muitas vezes Ele está querendo ensinar algumas coisas. Muitas vezes Ele está querendo te dar uma aula de ansiedade, de controle, de domínio próprio. Muitas vezes Ele está querendo te ensinar de algum jeito. Ou simplesmente não é plano dele, ponto. Davi não fez nada de errado em querer construir uma casa para colocar a arca de Deus. Não se tratava de estar ou não certo ou errado, mas de aceitar ou não o que Deus tinha para a vida dele. Viver o mistério da vontade de Deus. Estamos vivendo um tempo, uma geração em que as pessoas normalmente querem explicar tudo. E quando não encontra explicação, então quer justificar. Ou procura uma explicação ou uma justificação. Toma cuidado, meu amado. Você não precisa se justificar. A palavra de Deus fala, tolos são os que se justificam. Você tem que tomar cuidado e ter maturidade espiritual. Se Deus disse não para esse relacionamento de namoro, ei, vira a página. Se abra para o novo de Deus. Não fica querendo construir, não fica querendo insistir numa coisa que não é plano de Deus. Deus já te disse que é não e acabou.
Quantas pessoas sofrendo pelo não de Deus, quantas pessoas sofrendo pelos seus ressentimentos, mágoas ou sentimentos. Ninguém é dono de ninguém. Nós temos que entender, as pessoas muitas vezes idealizam, não, aquele moço é meu, aquela moça é minha. Está repreendido isso. Você tem que entender que cada um tem o seu livre-arbítrio. Então para de fazer feitiçaria diante de Deus, porque isso diante do mundo espiritual é feitiçaria. Nós queremos que a nossa lógica seja a lógica de Deus, quando não é. E aí ficamos imaginando que está errado por não funcionar como queríamos que funcionasse. Não há nada de errado, simplesmente a resposta de Deus é não. E de fato, o Senhor louva Davi por ter tido essa maturidade, por ter tido esse pensamento. Ao fazer isso, Deus remove toda a culpa que pudesse estar envolvida no coração desse homem. Vira aí comigo para segundo de Crônicas, capítulo 6, segundo livro de Crônicas, capítulo 6, vamos direto para o verso 7, 6, 7. Agora é Salomão que está falando. E Salomão vai dizer no versículo 7: também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tivesse no seu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizestes de ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de descender de ti, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez aos filhos de Israel. Veja que o próprio Deus fala com Salomão: Salomão, bem fizestes o teu pai em querer edificar, em querer construir. Meu amado, quando Deus vê a motivação do teu coração, Ele te recompensa só pela motivação, Ele te recompensa só pelo desejo. Então a importância de você entender a forma de Deus agir, a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus recompensar. Nem sempre que Deus diz não, se trata necessariamente de disciplina, se trata necessariamente de rejeição. Pode ser simplesmente, não é o tempo de Deus, é uma redireção, é um reposicionamento. Quantas pessoas que recebem um chamado de Deus para ir para algum lugar, para ir para algum país, para ir para algum campo missionário, e de repente não acontece do jeito que ele planejou. Pode não acontecer do jeito que você planejou, mas o jeito de Deus é a maneira certa. O tempo de Deus é o tempo certo. Não aborte a profecia porque não aconteceu da maneira que você idealizou, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou vai acontecer na tua vida. Agora precisamos ser levados à maturidade. Para de chorar por aquilo que você não pode mudar. Para de se apropriar de todas as coisas. Discirna o que é teu, o que é para você e o que não é. Para de se apropriar daquilo que Deus não te deu. Quantas pessoas chorando por um casamento que Deus não deu, por uma posição na empresa que Deus não deu. Se você insiste naquilo que Deus não tem para você, o preço é caro. E o nome disso é cobiça. O nome disso é inveja. O nome disso é ostentação. Muitas pessoas fixam o coração em Deus, mas fogem dele. Às vezes, com boa intenção, você fica buscando o que Deus não quer para você, e enquanto você fica egoísta, você fica cego, só com o plano que você idealiza e
perde a direção de Deus, perde o que Deus tem. Muitas pessoas estão perdendo a verdadeira direção de Deus por estar numa ilusão humana, numa ilusão da alma. Abre o seu coração, renuncia à tua vontade e recebe a vontade de Deus para a tua vida, porque os planos de Deus são muito melhores do que os planos do homem. O tempo de Deus é muito melhor do que o tempo do homem. A forma de Deus fazer é muito melhor da maneira que você projetou. O projetar é do homem, mas o executar vem de Deus. Mas uma coisa é certa: as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para a tua vida. E o que Deus tem preparado para a tua vida é sempre o melhor. Quando Saul viu que ele não tinha condições, que ele não tinha coragem, que ele não tinha capacidade de enfrentar o gigante Golias e matar o gigante Golias, ele não deveria ter enciumado por alguém que teve coragem. Ele não deveria ter invejado, porque um pequeno garoto lá do campo, filho de Jessé, foi e com uma funda derrubou o gigante. O que Saul deveria ter feito é continuado o seu reinado e reconhecido que Davi era matador de gigantes. Se Saul tivesse se aliado a Davi, meu amado, a história teria sido diferente, a conquista teria sido diferente e o reinado de Saul teria sido de sucesso. O problema é que ele não se aceitava por ele não ter tido essa coragem. Aqui está um segredo. Quando a pessoa não se aceita do jeito que ela levanta, ela briga com qualquer um que rejeita o jeito dela. Mas a grande verdade é que ela não se aceita. É que ela não se suporta, ela não se entende. O problema é que Davi não se aceitava, não se perdoava por não ter tido a coragem de enfrentar Golias. E nós observamos que ele perseguiu e tentou matar de todas as formas a Davi, ou seja, desde a vitória de Davi para com Golias, Saul paralisou seu reinado, Saul parou tudo, parou seu ministério, parou a monarquia, parou seu chamado, por inveja de alguém que estava fazendo. Tem um monte de gente com o ministério paralisado, porque está invejando o ministério do outro, porque está ostentando a posição que não lhe foi dada. Toma cuidado, meu amado, porque quando você ostenta uma posição que não é tua, você perde até a posição que você tem. Faça o que você foi chamado para fazer. Dedique-se naquilo que Deus tem para a tua vida, e naquilo que Deus tem para a tua vida, faça o melhor de você, seja o melhor do teu chamado. Tem muitas pessoas insistindo numa situação que Deus já disse não, e por isso que está vivendo debaixo de frustração. A pessoa está tão fissurada que ela não consegue enxergar outra coisa, outra forma. Ei, você precisa abrir mão daquilo que você elegeu como seu futuro para receber o futuro de Deus na tua vida. Você precisa se abrir para o que Deus tem e não para o que você quer. 5, 10, 15, 20, 30 anos esperando uma coisa que Deus já disse não. Querendo uma coisa que Deus não está no negócio. Para! A pessoa fixou o coração numa direção em que Deus não vai dar. Então Deus te diz nessa noite: abre mão e viva aquilo que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você é muito melhor. O que eu tenho para você é muito além do que você imagina, do que você espera. Vale a pena descansar no Senhor, confiar no Senhor e receber do Senhor a direção, o livramento, a estratégia, o planejamento. O projeto que Deus tem é muito melhor do que o nosso. Paulo entendeu isso muito bem, e Paulo vai trazer a revelação dos dons do Espírito, e aí Paulo vai dizer: a uns o Espírito deu palavra de conhecimento, a outro palavra de sabedoria, a outro dons de curar, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas, e Paulo vai falando, para cada um Deus tem um dom diferente, um dom do Espírito diferente. Quando Paulo vai escrever aos irmãos de Éfeso, a questão agora era dom
dons ministeriais. Aí Paulo vai dizer: a uns Jesus deu para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e mestres. Outra passagem, Paulo vai dizer em 1 Coríntios: são todos apóstolos? São todos profetas? Falam todos em língua? Não! Uns o Senhor chama para o trabalho duro das trincheiras. Outros o Senhor chama para serem soldados. Outros o Senhor chama para serem construtores. Uns o Senhor chama para representá-lo em solo estranho. Outros entre a própria casa, na sua família. Outros só dentro da sua pátria. Deus tem todo meio de tipos criativos para nos usar. Meios que nós podemos imaginar e certamente nós não podemos ver ali em cima, na próxima curva da estrada. Uma das coisas mais difíceis de tratar é o temperamento humano. Uma das coisas mais difíceis é saber que Deus vai usar outra pessoa para cumprir algo que você julgou ser o seu objetivo. Só que tudo serve de treinamento e do trabalhar de Deus. Davi teve que ouvir: não vai ser você, mas vai ser seu filho Salomão. Não queira nada aquém e nem além do teu chamado. Queira exatamente o teu chamado. A resposta que Davi dá quando o profeta Natan chega para ele foi tremenda. 2 Samuel capítulo 7, versículo 14. O 13 ele começa dizendo: teu filho este edificará uma casa ao meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Davi entrou, se assentou, talvez ele possa ter se prostrado ao chão, talvez ele possa ter olhado silenciosamente para o alto. A Bíblia não dá detalhes. Mas ele tinha acabado de ouvir um não de Deus. Esse plano que está no teu coração aí, isso que você idealizou, eu não estou nesse negócio. Eu não vou realizar esse plano. É como se Deus estivesse dizendo a Davi: Davi, eu estou satisfeito em saber que você se preocupou com uma casa para mim, com um pensamento tão nobre no teu coração, mas não é o que eu tenho para você. Não é o meu plano para você. Como uma criança, Davi agora começa a argumentar com o Senhor, verso 18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová? Senão que também falastes da casa de teu servo para tempos distantes? É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. É como se Davi estivesse como uma criança no colo do pai, dizendo: papai, quem é Davi para que o Senhor tenha abençoado tanto a minha casa, tanto a minha vida? Davi tinha um coração grato.
grato, Davi tinha um coração aberto, Davi tinha um coração adorador, Davi não se enciumou, não se ressentiu, não se magoou ao ouvir um não de Deus. Meu irmão, nós vemos a maturidade espiritual desse homem. Davi, na verdade, ele olha e ele não se esquece da onde Deus tinha tirado ele. Ele está dizendo: Senhor, quem sou eu? O Senhor me tirou de trás das malhadas e o Senhor me deu o trono de Jerusalém, o trono de Israel. O Senhor me tirou lá das ovelhas para me colocar como rei de uma nação. Na verdade, quando uma autoridade quer conhecer um subordinado, é só dizer não para ele. Muitas pessoas, quando são contrariadas, emburram e não querem fazer mais nada. Muitas pessoas, quando são contrariadas, se ressentem e passam a agir como garotos mimados. Deus tem seus meios de tirar o mimo. José passou o que passou. Rejeitado pelos irmãos, lançado na cisterna, vendido nu, como escravo sem valor, porque ele era o garoto mimado do pai. Como mimado, ele jamais governaria o Egito. Então Deus matricula ele num treinamento contra mimo. Leva ele para o Egito e ele vai para o palácio de Potifar, e Potifar começa a prosperar e reconhece que é porque tinha um hebreu lá dentro da casa dele. Mas a mulher de Potifar começa a dar em cima de José, ele tem que sair fugido para não cair em fornicação e adultério. Quando ele sai fugido, ele é caluniado, ele é difamado, ele é preso injustamente, ele apanha, ele vai para a cadeia, ele fica esquecido na cadeia por mais de 2 anos. Mas Deus estava trabalhando no caráter de José, Deus estava trabalhando no temperamento de José. Deus estava levando José à pressão e ao amadurecimento. Porque a hora que Faraó teve um sonho, ele não vai chorar as mágoas, ele não vai se justificar, ele não vai ficar preocupado o que Faraó pensa acerca de mim quando sair caluniado da casa de Potifar. Não, nada disso. O texto bíblico diz que ele corta o seu cabelo, ele apara a sua barba, ele troca de vestes e diz: pois não, Faraó, o Senhor me chamou? Eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Eu não. O Deus de meus pais, ao qual eu sirvo, Ele que tem a capacidade de interpretar. Olha a maturidade. Muitas vezes nós agimos como garotos mimados e não entendemos por que estamos passando por tantos desertos, não entendemos por que estamos sendo tão pressionados. É na pressão que Deus lapida o temperamento, é na pressão que Deus lapida o caráter, é no deserto que Deus te prova, é no deserto que Deus trabalha em você. Davi, ele faz uma declaração de louvor a Deus, num momento que humanamente poderia ter sido a maior decepção. Não é isso que eu tenho para você, Davi. Eu não quero que você construa uma casa. Eu não te tirei de trás das malhadas para você construir uma casa. No momento em que poderia ser a maior frustração, a maior decepção, Davi louva a Deus, Davi engrandece a Deus. Aqui está mais uma evidência por que esse homem é o homem segundo o coração de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, acompanha aí comigo, capítulo 7, verso 21. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo, porquanto grandioso és tu, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus, senão tu, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para o seu povo? E a fazer-se um nome, a fazer-vos estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgatastes do Egito, desterrando as nações e a seus deuses.
e confirmastes o teu povo Israel por todo o povo para sempre. E tu, Senhor, te fizestes o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Jeová, esta palavra que falastes acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado, e engrandeça-se o teu nome para sempre, para que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de teu servo será confirmada diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelastes aos ouvidos de teu servo, dizendo: edificar-te-ei casa. Portanto, teu servo achou no seu coração o fazer-te esta oração. Agora, pois, Senhor Jeová, tu és o mesmo, desde as tuas palavras são verdade, e tens falado a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, para permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Jeová, o dissestes, e com a tua bênção será sempre bendita a casa de teu servo. Que atitude você tem quando Deus te diz não? Que homem agradecido. Para encerrar, vamos para outro texto paralelo, 1 de Crônicas, capítulo 22. Primeiro de Crônicas, capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi para que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedra para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Um bom líder não é aquele que faz o papel de 100 homens. Um bom líder é aquele que coloca 100 pessoas para fazer o seu papel. O sucesso na liderança não está no que a pessoa faz, mas o sucesso de uma liderança está no que o sucessor faz. O sucesso de Moisés não se conta por ele ter tirado o povo de Israel do Egito, mas o sucesso de Moisés foi por ele ter treinado um Josué que conquistou a Canaã. O sucesso na liderança está em potencializar o seu sucessor. Foi exatamente isso que Davi fez. Davi desenrolou os planos que ele preparara e foi apresentar ao seu filho. Davi apresentou o seu plano, o seu projeto, a sua ideia. Davi não omitiu nada, muito pelo contrário, ele passou tudo, ele transferiu tudo. Mesmo sabendo que ele não iria construir pessoalmente a casa para Deus, ele dá total apoio ao seu sucessor, ele dá total apoio ao seu filho. Talvez você pense: mas era filho. Olha como ele tratou os outros filhos, você vai ver a diferença aqui da maturidade de Davi. O que precisamos entender na nossa vida é que a vida humana, a vida espiritual, é como uma maratona onde se passa o bastão para o sucessor. Não sei quantos já viram uma corrida de bastão. Tem salto, tem corrida, tem nado, tem uma série de coisas, mas sempre tem que passar o bastão. Estamos numa geração eclesiástica, numa geração de igrejas, em que muitos líderes
estão com o prazer de levar o bastão para o caixão. Que muitos líderes estão sendo sepultados com o próprio bastão. Isso não é liderança. Nós não trabalhamos para um ministério próprio, nós trabalhamos para o reino de Deus. E convém que Ele cresça e nós diminuamos, como disse João Batista. Nós estamos apenas fazendo uma parte da maratona, mas o bastão vem dele e volta para ele. Davi já tinha errado muito com os filhos anteriores, e com Salomão nós vemos que finalmente Davi aprendeu. Ele não teve ciúmes, ele não disputou poder, ele não teve inveja, ele não ficou emburrado, ressentido. Pelo contrário, já que Deus autorizou seu filho construir, ele foi verificar os pregos, a madeira, as pedras, todo o material, e ainda ele foi fazer o processo seletivo de todos os funcionários que construíram um grande templo. Então eu concluo dizendo, em primeiro lugar, quando Deus diz não, significa que Ele tem um meio melhor e espera que eu apoie o seu método. Em segundo lugar, a minha melhor atitude é colaboração e humildade. Davi convoca toda a nação, as 12 tribos, chamou todos para construírem o templo. Mas na verdade, não para construírem o templo, mas para serem fiéis e obedientes à voz do grande Deus. Para alguns, Deus diz sim. Para outros, Deus diz não. Para outros, Deus diz, eu vou te dar, mas ainda não é o tempo. Mas o mais importante é que mesmo que você tenha os nãos de Deus, você continue firme, obediente, humilde e servindo, apresentando a sua vida diante do altar, sabendo que a presença de Deus é mais importante do que aquilo que você faz para Deus, sabendo que a presença de Deus é mais importante do que as suas obras, sabendo que a presença de Deus vem com a glória, e a glória de Deus te basta, a glória de Deus te sustenta, a glória de Deus te renova, a glória de Deus te fortalece, porque convém sempre que Ele cresça, que o nome dEle seja exaltado, e se pudermos contribuir para que esse nome cresça, para que esse nome seja exaltado, eis-nos aqui, mas temos que entender que somos apenas um colaborador, um participante, servos da sua obra, porque Ele é o Senhor da obra e Ele sabe o melhor para cada um de nós. Coloque-se em pé nesse momento. Peça ao Espírito Santo de Deus para te trazer à memória, em todo esse tempo, alguns nãos que você tenha recebido de Deus. Qual foi a tua atitude diante de um não do Senhor? Será que você está magoado com Deus? Ressentido com Deus? Maturidade espiritual. O profeta não errou quando disse, vai Davi, o Senhor conceda tudo que está no teu coração. O profeta é ser humano. O profeta, quando dá uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, quantas pessoas confundindo as palavras de Deus. Os irmãos não têm noção do tanto de pessoas que eu tenho que atender, que chegam ao gabinete aos prantos dizendo, pastor, o profeta falou que ia ser curado, sepultei ontem. Falei, a vontade do profeta é uma vontade humana. Mas não foi Deus que falou. A vontade do profeta é a vontade de um ente querido. Nós torcemos para a cura, nós acreditamos na cura, nós vamos orar pela cura, irmão, enquanto está respirando, há esperança. Agora, o fato de um pastor, um profeta orar pela cura, não significa que Deus está falando que vai curar.
E aos profetas? Se Deus não revelou claramente, não coloque palavras na boca de Deus. Se Deus não mostrou claramente, deixe bem claro, irmão, a nossa vontade é que Deus levante. Mas se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é soberano e a vontade soberana dEle vai se cumprir. Ele é soberano e a vontade dEle vai acontecer. E a maneira de Ele responder pode ser sim, pode ser não, ou pode ser espere, ainda não é o tempo. Vamos amadurecer e vamos ser levados a uma posição de excelência. Se você estava ressentido, magoado com os nãos que Deus te deu, abra o seu coração. Eu creio que muitas pessoas aqui vão ter que ressignificar alguns planos, alguns projetos, algumas coisas que você sabe que não é da parte de Deus, mas você continua insistindo, e por isso que você está se iludindo e se frustrando. A palavra que Deus tem para você hoje é: se arrependa. Se arrependa. Porque Deus já falou, já avisou, já ensinou. Aprenda a receber o não. Estamos vivendo uma geração em que a didática e a pedagogia diz que você não pode colocar não para a criança. Isso é uma estratégia de Satanás. Toda criança nasce sem o senso latente definido. São os pais que têm que colocar limite de sim e não. E a palavra de Deus nos ensina: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que passar disso é procedência maligna. Estamos numa pedagogia em que o não, se você insistir, pode ser um sim. E o sim, se você insistir, pode ser um não. Para. Essa não é a pedagogia dos céus. Esse não é o plano de Deus. Se Deus falou não, aprenda a respeitar. Por mais que doa, tira do seu coração e receba a vontade dEle para a sua vida. Pai de amor e Deus bendito, como Davi nos ensina tantas coisas, ó Pai. Um homem segundo o teu coração é um homem com maturidade, que sabe ouvir o não do Senhor, ó Pai, e não se magoa, não se ressente, mas aceita a tua vontade soberana. Oh Espírito Santo de Deus, quantos homens e mulheres magoados, ó Pai, com o Senhor, porque um ente querido partiu, porque um ente querido morreu, porque uma palavra de ânimo e incentivo, uma vontade humana de uma cura física não aconteceu. Que o teu Espírito trabalhe em cada coração nessa noite, através desta palavra. Alcança os que estão nos ouvindo pela internet, Senhor. Trata o coração de cada um, ó Pai. Que possamos saber que Tu és bom, em todo tempo Tu és bom. Que Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Submetemos a nossa vida ao centro da Tua vontade, ó Pai. Realiza a Tua vontade em nossos corações, realiza a Tua vontade em nossa vida. Pai, que o nosso plano seja o Teu plano, ó Pai. Que a nossa vontade seja a Tua vontade. Assim como Teu Filho ensinou a nós na oração do Pai Nosso. Seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus. Venha sobre nós o Teu reino, ó Pai. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, a Tua vitória. Renova aquele que está cansado. Restaura a força daquele que está abatido. Levanta aquele que está caído. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai, que possamos ser achados como homens e mulheres segundo o Teu coração. Que possamos, ó Pai, em todo tempo Te adorar, tendo isso como uma verdade na nossa vida. Se o Senhor fizer, Tu és Deus, e se o Senhor não fizer, Tu continua sendo Deus na nossa vida. Nós nos submetemos à Tua vontade, nos submetemos à Tua decisão, colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Cumpra em nós o Teu querer, cumpra em nós a Tua vontade, manifesta a Tua glória e o Teu poder, manifesta a Tua unção e a Tua alegria, no nome precioso de Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor nesse momento com nossos dízimos,
as nossas ofertas